Você trouxe sua Bíblia? Então abra lá comigo, por favor, em Romanos, no capítulo 12. Nós vamos só começar aqui, não vamos ficar aqui. A gente vai terminar aqui na semana que vem, amém, irmãos? Mas hoje eu quero entrar com você aqui e depois a gente vai seguir para alguns lugares. Amém? Diz assim: rogo-vos, Romanos 12, e versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a quem? A Deus. Não é ainda pregação sobre isso aqui, mas é bom entender que essa primeira parte do texto é agradável para Deus, não para você. Amém? Que é o vosso culto racional, o vosso culto intencional, o vosso culto de propósito. E não vos conformeis, não tomem a forma, não fiquem parecidos com este século ou com este mundo, mas transformai-vos como? Transformai-vos como? Pela renovação da vossa mente ou da vossa maneira de pensar, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Quantos querem viver essa realidade boa, agradável e perfeita? Você quer viver essa realidade boa, agradável e perfeita? A única forma de viver na sua vida uma realidade que é bom, que é agradável e perfeito, é você estar na vontade de Deus, vivendo a vontade de Deus. E esse texto está nos mostrando que nós desfrutamos da vontade de Deus, não porque ficamos correndo, feito loucos, procurando profetas, indo atrás de senhoras de oração, fazendo reuniões de oração esporádicas, correndo atrás de todo mundo que dá revelação, para saber qual é a vontade de Deus na minha vida. Eu desfruto automaticamente, eu entro no ciclo da vontade de Deus para a minha vida, quando a minha mente está renovada. Amém, irmãos? Quando eu não tomo a forma do mundo, mas eu sou totalmente transformado pela renovação da minha forma de pensar. Amém? Então ele diz: não vos conformeis com este mundo, ou com este século, com esta época, mas sede transformados, ou transformai-vos pela renovação do seu jeito de pensar, da forma que você pensa. A Bíblia, ela fala muita coisa sobre como você pensa. Amém, irmãos? Você está comigo? Amém. Na semana passada, nós mostramos Jesus dizendo que para segui-lo, era necessário algo muito simples: morrer. Amém? Jesus disse que se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E nós vimos que essa fala aconteceu quando os discípulos, especialmente Pedro, reconheceram que ele era o Messias prometido, aquele que era aguardado há séculos, até mesmo há milênios, há 4 milênios. Ele era aguardado, e então os discípulos, os 12 apóstolos, eles tiveram o reconhecimento. Eles já vinham achando, já vinham testando essa possibilidade, mas então, na confissão de Pedro, é que as coisas ficam declaradas e as claras. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus diz: é verdade, eu sou mesmo. E ele responde a Pedro dizendo: pois eu digo que você é Pedro, e sobre esta casa, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Pedro começou a se achar, e então Jesus disse em seguida: olha só, eu vou para Jerusalém e vou morrer. Pedro, já na postura de pedra, amém, irmãos? Já se achando o homem das revelações, toma a frente de Jesus, repreende Jesus e corrige Jesus. Jesus manda ele para trás, fala para ele: você está sendo usado pela boca do diabo, porque você está cogitando das coisas do homem e não das coisas de Deus. Então Jesus mostra que existe uma cogitação humana que ela é contrária a Deus em nossa vida. Amém, irmãos? O próprio Jesus teve que lidar com a guerra entre cogitações humanas, terrenas, naturais, e as cogitações, os planos de Deus para a vida dele. Amém, irmãos? E então ele mostra que para segui-lo, a gente vai precisar aprender a abrir mão dessa parte humana natural, ou fazer morrer a natureza terrena.
Você está comigo? E eu quero ir agora com você para 1 João, e capítulo 2. E nós vamos para o versículo 15. No meio, João está falando uma série de questões importantes sobre a importância de ficar com a doutrina correta. E no meio disso, ele faz uma pausa entre os versículos 12 e os versículos 17. Para dar um incentivo, um elogio, mas também fazer um alerta. Amém, irmãos? E hoje nós vamos ficar com alerta. Outro dia a gente prega sobre o incentivo. Amém? Ninguém gostou, mas vai ser bom para você. 1 João capítulo 2, versículo 15, nos diz assim: não ameis o mundo. Amém? Lembra que Romanos diz que nós não devemos tomar a forma do mundo. De fato, lá não é a mesma palavra, mas o conceito, o contexto é exatamente o mesmo. Não vos conformeis com esse mundo ou com esse século, não ameis o mundo. Amém? A palavra mundo, a palavra traduzida por mundo aqui é a palavra grega cosmos, a palavra que eu acredito que você conheça, uma palavra bem comum no nosso linguajar. E essa palavra, ela é usada, ela tem muitos significados, é uma palavra muito abrangente. Mas na Bíblia, ela é usada basicamente de 3 formas. 2 nós devemos amar e uma nós não podemos amar. A palavra cosmos é usada na Bíblia com referência ao mundo criado. Pela fé entendemos que foram os mundos criados pela palavra de Deus. E a palavra grega lá é cosmos. Amém, irmãos? Amém. O universo, toda a criação de Deus está dentro dessa palavra cosmos. E nós devemos amar a criação de Deus. Amém, irmãos? A palavra também usa, a Bíblia também usa a palavra cosmos ou a palavra mundo para falar a humanidade. Amém? A humanidade criada por Deus, os homens. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, a palavra traduzida por mundo é cosmos. Nós também devemos amar esse mundo. Amém, irmãos? Mas tem um terceiro uso da palavra cosmos que nós não devemos amar, que é quando fala do sistema desse mundo. Quando a Bíblia está falando sobre o sistema governado por Satanás, a Bíblia diz que Satanás é o Deus deste mundo, ele é o príncipe deste século. Amém? Esse mundo, esse sistema, nós não podemos amar. E é desse sistema aqui que João está falando. Não ameis o mundo. Agora, quando nós que somos cristãos, nós que somos evangélicos, nós que frequentamos os cultos e estamos na igreja domingo, se bem que tem um bando de gente que não está vindo na igreja, que o pastor vai puxar a orelha deles durante a semana. Mas nós, quando lemos a palavra mundo, automaticamente nossa mente pensa o que está fora dessas 4 paredes. Sim ou não? Quando a Bíblia fala assim, não ameis o mundo, a gente, eu não amo o mundo não, eu sou crente, eu vou na igreja. Não é assim que a gente pensa? Sim ou não, gente? Vamos falar a verdade. Eu não sou do mundo. Mas vamos olhar o texto aqui. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E aqui tem uma das frases mais duras e difíceis para mim na Bíblia. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha que coisa louca isso aqui, gente. Porque hoje em dia, tudo que as pessoas falam sobre Deus é que Ele é amor. Amém, irmãos? Deus é amor. O Evangelho é amor. Mas a Bíblia diz que se amarmos o que João está chamando de mundo, mesmo Deus sendo amor, esse amor não está em nós. O amor de Deus não pode operar em quem ama o mundo. Isso você não acha isso assustador? Isso não quer dizer que Deus não ame a humanidade. Mas se a humanidade, se o mundo, humanidade, está conectado com o mundo, sistema, o amor de Deus não opera nessas pessoas. Afe? Isso não te assusta, não? Isso me assusta muito. Porque
essa conversa perigosíssima que hoje está aí na internet, com pregadores extremamente populares, distorcendo a palavra de Deus, falando, não, Deus é amor, e celebra todo tipo de amor. Se é o amor do mundo, o amor do Pai não está nele. Você está comigo, irmãos? Deus não ama o mundo sistema, Deus abomina o mundo sistema. Amém, irmãos? Mas aí o versículo 16 vai nos explicar o que é o sistema do mundo. Porque a gente pensa o quê? A gente pensa em boate, a gente pensa, sei lá, em vida promíscua, a gente pensa em corrupção, essas coisas que a gente pensa que é o mundo. Sim ou não? Né? Acaba que está bebendo, embriagado. Esse aí é o mundo. Mas olha só o que ele vai dizer no versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, o que há no mundo, gente? 3 coisas há no mundo: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Você está comigo? Olha para quem está do seu lado e pergunta para ele assim: você tem carne? Agora pergunta de novo para ele: você tem olhos? Amém? Pergunta para ele mais uma coisa: você às vezes pensa mais em você do que nos outros? Parabéns, você acabou de conversar com o mundo. O mundo não está lá fora. O mundo está aí sentado nessa cadeira aí que você está sentada. Alô? O que você pensa, mundo, é feito por pessoas que se entregaram a essas coisas. Mas todos nós lidamos com elas. Alô? Está me amando sim ou não? Melhor me amar, senão você vai estar amando o mundo. Versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade do Senhor, não só vive o que é bom, agradável e perfeito, como permanece para sempre. Você consegue identificar como ele está falando a mesma coisa de Paulo aqui? Porque ele está falando de viver a vontade do Senhor, ou se conformar com o mundo. Essas 3 coisas, elas me chamam muito a atenção há muito tempo. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Quando eu estava estudando para vir para cá, para ministrar hoje, eu estava vendo algumas versões e eu vi a NVT. Eu queria pedir para o pessoal colocar a NVT, esse versículo na NVT. Eu tenho aqui também. Olha como a NVT diz esse versículo 16. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo o que vemos e o orgulho das nossas realizações e bens. Meu Deus do céu. Isso não provém do Pai, mas provém de onde? Do mundo. Quando nós falamos de concupiscência da carne, nós estamos falando exatamente do que normalmente nós cristãos consideramos como pecado. Os desejos que vêm de dentro para fora. Aquelas coisas que só você sabe como você é ruim. Você sabe. Ou vai fingir que não sabe? Você sabe. Amém, irmãos? Aquelas coisas que se alguém tirasse uma foto do que está na sua mente naquele momento, você ia passar uma vergonha tremenda. A concupiscência da carne. Fala dos desejos sexuais, da falta de temperança, da falta de equilíbrio, da nossa vontade. Coisas que tem em nós. O que nós normalmente consideramos como pecado. Você está comigo, irmãos?
Todos nós temos vergonha disso, ninguém admitiria que tem esse tipo de sentimento, que tem esse tipo de ideia, que tem esse tipo de desejo. A palavra epithumia é essa palavra traduzida por concupiscência, epithumia, palavra grega, e ela fala literalmente de fortes desejos. Não é necessariamente a realização de algo errado, mas é um forte desejo por algo indevido. Amém, irmãos? Isso quer dizer concupiscência. E ele fala de 3 tipos de concupiscência. A concupiscência da carne, ou os fortes desejos naturais. Como ele disse ali, volta um pouquinho, a NVT. O desejo intenso por tudo... Não, mais uma. Desejo intenso por prazer físico. Concupiscência da carne. É fácil para a gente identificar a concupiscência da carne, irmão. Sim ou não? A gente mata fácil. Não, isso é concupiscência da carne. Mas quando a coisa se torna a concupiscência dos olhos, a coisa começa a ficar um pouco complicada. Porque no mundo que a gente vive hoje, a gente elogia a concupiscência dos olhos o tempo inteiro. A gente usa a concupiscência dos olhos como motivação de vida. Como assim? Eu olho no Instagram um monte de perfil de sucesso e eu fico olhando para as coisas que as pessoas têm e digo, eu também vou chegar lá. Alô? Ficou quieto agora. Qual é o nome disso? Concupiscência dos olhos. Meu Deus, que silêncio. Aquilo que eu não tenho. A grama do vizinho que está mais verde. A eterna insatisfação com a própria vida. Concupiscência dos olhos. Está me amando ainda não? Nenhum, amém? Que se você não deu nessa, a próxima vai ser pior. Concupiscência dos olhos. Vê um carro bonito passando. Senhor, é meu. Isso não, é do cara. A gente botou até fé, misturou com fé. Que absurdo! Chama de fé o que a Bíblia chama de concupiscência. Alô? Ainda bem que você está vendo meio rosto, né? Por causa da máscara. Eu estou sentindo os fuzilamentos aqui. Soberba da vida. A expressão soberba da vida, no grego, ela tem uma ideia um pouco dupla. Está falando literalmente sobre ser orgulhoso das suas realizações e do que você conquistou. Consequentemente, dos seus bens. Algumas versões, inclusive, trazem dos bens. A NVT coloca as duas ideias. A NVI, por exemplo, fala sobre o orgulho dos bens. A revista atualizada fala soberba da vida. Amém, irmãos? A palavra bios aqui, ela pode tanto dar a ideia de vida natural, como também a sua vida, o que tem à sua volta. Alô? O que é a soberba da vida? É o orgulho de si mesmo. Amém? É se colocar acima de todos. É achar que porque conquistou algumas coisas, é melhor do que alguém. Alô? É a concretização da concupiscência dos olhos. É querer se usar como exemplo. É se reconhecer como o cara, como a razão do seu próprio sucesso. Eu paguei o preço. Alô? Amém? Está todo mundo me amando ainda? Calma, eu não estou dizendo que ninguém aqui é isso. Estou dizendo que essas coisas significam isso. É a Bíblia, foi João que falou, não fui eu não. Amém, irmãos? Não é triste quando a gente percebe que tem muita coisa que a gente está chamando de pregação que na verdade está nos estimulando a pecar? É um perigo isso. E veja como é sorrateiro. O apóstolo Paulo diz: ninguém pense de si mesmo além do que convém,
mas pense com moderação, segundo a medida da fé com que Deus repartiu a cada um. Amém. Essas coisas estão rodeando cada pessoa que está sentada aqui, inclusive esse que está de pé aqui. Todos nós estamos lutando diariamente com essas coisas. Todos nós estamos a possibilidade de seguir essas coisas ou não, todos os dias, em todas as nossas decisões. Você está comigo, irmãos? Mas ele diz que nós não podemos amar o mundo. O que é amar o mundo? É ceder a essas coisas que nos rodeiam todos os dias. Então, o que nós entendemos como mundo, aquilo que fica fora das quatro paredes, nada mais é pessoas que estão entregues a isso aqui. Amém, irmãos? Mas é perigosíssimo e até mesmo diabólico quando criamos uma forma de estar do lado de dentro e vivendo isso aqui. Amém? Mas criar um evangelho que não separa certo do errado, não é o evangelho da Bíblia. Porque a Bíblia mostra claramente o que Deus ama e o que Deus aborrece. Deus, se alguém amar o mundo, se alguém seguir a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, o amor de Deus não está nele. Deus não ama quem está vivendo nessas práticas. Ama o ser, mas aborrece e quer distância de quem está envolvido com isso. Cuidado com essa pregação de internet. Eu estou irritado mesmo com essas pregações, irmão. Por isso que eu falo tão forte contra elas. Porque isso não é o evangelho. O evangelho não é, olha, você era pecador, é verdade. Jesus veio e te amou, é verdade. Ele perdoou todos os seus pecados, é verdade. Mas não para você continuar vivendo como sempre foi, mas agora com Jesus. Ele pagou um preço gigantesco. Ele levou a coroa de espinhos, a terrível cruz, para você ser completamente transformado, sair da prisão do mundo e ser herdeiro, ser habitante do reino do Filho do seu amor. Amém, irmãos? Das trevas para a luz, da morte para a vida. Oh, aleluia. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Como podemos acreditar que nesse reino vivemos do mesmo jeito que vivíamos no império das trevas? E está tudo bem? Não, isso não é o evangelho de Jesus, irmão. Se viver o evangelho não requer mudança, Jesus morreu à toa. Porque era só Deus manter tudo como estava. Amém? Mas não. Ele morreu para que você fosse livre da prisão do pecado. Mas escravo dele, a Bíblia até fala sobre ser servo da justiça. Mas eu quero te lembrar do que falamos na semana passada. Quem te criou foi ele. A vida errada estranha a vida do pecado. A vida certa é com ele. Porque foi ele que fez. Amém, irmãos? Você está me amando ainda? O que há no mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Vá comigo, por favor, para 1 Pedro. E capítulo 1. Enquanto você está abrindo em 1 Pedro, sabe, irmãos, quando nós pensamos as coisas que desagradam a Deus, invariavelmente nós pensamos em coisas que se chamariam de cabeludas. Você está comigo? E eu não estou dizendo que essas coisas cabeludas agradam a Deus. Não, elas não agradam de fato. Mas eu quero que você perceba que a soberba da vida e a concupiscência dos olhos, elas são muito sutis. Amém? A soberba da vida pode aparecer, por exemplo, na sua ofensa com seu cônjuge.
Por que você está aborrecido com seu cônjuge? Será que é porque ele está ferindo a sua soberba? Alô? Por que você parou de falar com fulano e ciclano quando Jesus pagou um preço gigantesco e continua falando com você? Amém? Não, porque eu sou crente, mas não sou besta. Pô, deveria ser. Porque esse conceito de não ser besta é exatamente o que faz Deus falar conosco toda vez que a gente se dirige a Ele. Porque a gente erra com Ele quase todo dia, se não todo dia, e Ele continua tolerando. É interessante isso, irmãos, porque Jesus explicando esse princípio, ele conta a história de um rei. Eu já falei sobre essa parábola aqui, lá em Mateus capítulo 18, um rei que tinha um servo que lhe devia 10.000 talentos, algo em torno, sei lá, de transportando um valor impagável, algo que era impossível de pagar, algo como mais ou menos, sei lá, $1 trilhão hoje. Amém? Nenhum homem tem $1 trilhão para pagar uma dívida. E esse servo devia ao seu senhor mais ou menos isso. E ele chega para esse senhor e fala assim: olha, me dá tempo, eu prometo que eu vou te pagar. E isso é uma mente legalista, achando que a gente vai se esforçar para Deus nos aceitar. Mas a dívida que tínhamos com ele era impagável. E o Senhor, Ele não dá tempo para o servo pagar, Ele perdoa a dívida. Mas quando aquele servo sai da presença do seu Senhor, ele encontra outro servo que devia para ele 200 dias de trabalho. Algo razoavelmente fácil de pagar. 200 denários. Amém, irmãos? Menos de 1 ano de trabalho, o servo pagaria aquela dívida. O conservo pagaria aquela dívida. E então o primeiro servo que teve a dívida impagável perdoada disse: me paga o que você me deve. E colocou o outro na prisão. Mas o rei ouviu. E disse: servo mau, eu não te perdoei a dívida? E então ele disse: você não devia? Ele não disse: você não poderia. Você ouviu isso? Ele não disse: você não poderia. Ele disse: você devia. Uma vez perdoado, você devia perdoar. Mas a soberba da vida dificulta o processo. Ele me ofendeu, eu fiquei magoado, eu estou muito triste com você. Se você me amasse, não faria isso. O que é isso? Tudo isso é soberba da vida. Eu não estou ouvindo. Obrigado, Bruno, eu vou levar você para casa hoje. Você está me amando ainda, irmão? Vamos logo para 1 Pedro, pastor, vamos para outro texto. Não vai melhorar, irmão, não vai melhorar. 1 Pedro 1:13. Cingindo o vosso entendimento. Que é isso, cingir o vosso entendimento? A expressão cingir na Bíblia, ela vem da época onde os homens, eles tinham roupas longas, né? Não existia calça na época, então os homens existiam como que vestidos. E então, para que eles tivessem mobilidade, eles pegavam a ponta do vestido e prendiam no cinto. Isso era cingir os lombos. Às vezes aparece essa expressão, cingir os lombos. Então, a expressão cingir-se na Bíblia quer dizer literalmente: se prepare para correr. Se prepare para ter agilidade. Amém, irmãos? De fato, outras versões vão colocar assim. Coloca a NVT aí, por favor. Portanto, preparem sua mente. Amém? Pode voltar? Por isso, cingindo o vosso entendimento, ou prepare a sua mente e seja sóbrio. Veja como agora Pedro, nós vimos Paulo falando, vimos João falando, e agora estamos vendo Pedro falando exatamente a mesma coisa. Prepare a sua mente e seja sóbrio e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Versículo 14.
como filhos da obediência. E isso aqui é importante, porque quando ele fala do mundo, ele está falando de pessoas que estão entregues àquilo, e nós não devemos cair naquilo. Agora ele vai falar do ponto de vista de sendo filhos. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões. A palavra paixões aqui é a mesma palavra traduzida por concupiscência lá em 1 João. Amém, irmãos? É de novo a palavra epitomia. Então, não se amolde às concupiscências que vocês tinham anteriormente, quando viviam na ignorância. O que ele está dizendo? Uma vez que você está em Cristo, você não pode viver a mesma vida que vivia lá. Tem que ter mudança, tem que ser diferente. Jesus disse que era para morrer. Pedro está dizendo, você não pode viver do mesmo jeito. Oh, aleluia. Pelo contrário, segundo... Ah, meu Deus. É o quê? Santo. Aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, no quê? Todo vosso procedimento. Irmão, jamais acredite que vai ver a plena vontade de Deus sem você ser exagerado na área de santidade. Não vai. Não vai. Alô? E sabe o que eu acho lindo? O versículo 16. Porque ele diz assim, ó. Porque está escrito, sede santos, porque o quê? Ele está citando Levíticos aqui, irmão. Sabe o que é Levíticos? O livro que descreve a lei. A lei de Moisés. Aquela que hoje em dia o pessoal vive falando mal. Aí aqui está a nova aliança. Pedro, apóstolo do Cordeiro, pegando Levítico e dizendo, ó, tá certo o que Moisés disse. Não caiu o que Moisés disse sobre santidade. E eu quero que você pense sobre isso comigo, irmãos. Quando nós olhamos para a lei, nós olhamos, por exemplo, o tabernáculo. O tabernáculo tinha toda uma regra, tinha toda uma lei, e o cordeiro para isso, e o cordeiro para aquilo, e o novilho, e a oferta de libação, que era derramar vinho lá no altar, e tinha oferta de uma coisa e de outra, e tinha sacrifício, e tinha pecado que nem era para perdoar, era para apedrejar, e tinha que o sacerdote entrar sozinho, e aí ele ia na arca, aspergia sangue, colocava sangue na orelha. Tudo isso por quê? Porque toda essa regra. Já parou para pensar por que tinha tudo isso? Segundo o livro de Levíticos, é porque Deus era santo. Então todo aquele processo do homem entrar no tabernáculo, todo aquele processo do homem chegar lá, um homem apenas uma vez por ano, sacrificando 4 animais, passando sangue na orelha, derrubando sangue no altar de oração, depois queimando a carne dos animais, aí chegou a fumaça, agora eu pego o sangue, entro, jogo na orelha, aí joga na coisa de oração, aí vou, asperjo sobre o propiciatório, e aí, se eu não morrer, é porque Deus espiou. Por que tudo isso? Porque Deus é santo. Em Cristo Jesus, graças a Deus, tudo isso foi abolido. Amém, irmãos? Tudo isso foi abolido. Cristo é cada um dos animais. Cristo é o sacerdote. Amém, irmãos? E ele não entra lá uma vez por ano. Ele está assentado perpetuamente à destra da majestade, intercedendo por nós. Você está comigo? Não é maravilhoso saber isso? É maravilhoso, irmãos, é maravilhosa a nova aliança, é maravilhosa o acesso que temos a Cristo. Entramos agora confiadamente diante do trono da graça e recebemos socorro em ocasião oportuna. Não é maravilhoso um negócio desse? Mas a minha pergunta para você é: o Deus da nova aliança é menos santo do que o da velha? Ou a nossa mente, viciada em pecado, muda? Ou jamais vamos entender a sua boa, perfeita e agradável vontade para a nossa vida? Você está comigo, irmãos?
Não precisamos dos rituais, mas não podemos esquecer da sublimidade revelada nos rituais. Você entendeu a diferença? Eu não olho para o Velho Testamento para imitar, porque Cristo cumpriu perfeitamente. Mas eu olho para o Velho Testamento para entender. Ele é santo. Ele é sublime. Mas Ele quer estar comigo. Mas se eu brincar com o pecado, eu vou me queimar. Você está comigo, irmãos? Ah, mas essa pregação é legalista. Não, não é legalista. O problema desses pregadores de hoje em dia é esse negócio. Legalismo é eu achar que eu vou me esforçar, chamar a atenção de Deus e merecer o perdão. Isso é legalismo. Você está comigo? Mas a graça é eu saber que Ele resolveu tudo e eu agora, por causa dessa graça, posso viver uma vida nova. Safadeza é achar que Ele morreu para eu continuar do mesmo jeito e ser aceito. Amém. Isso não é graça, é safadeza. Bonhoeffer chama de graça barata. Mas eu não tenho a educação de Bonhoeffer. Eu falei dele na semana passada. Foi o cara que fez o complô para matar Hitler. Mas Hitler matou ele antes. Mas é um teólogo maravilhoso, irmãos. Mas, eu sei que eu falei teólogo e maravilhoso, você acha que não encaixa, né, teólogo e maravilhoso na mesma frase. Mas acredita, tem alguns que são bons. Amém, irmãos? Bonhoeffer é um deles. Ele diz, sede santos, porque eu sou santo. Mas o que eu acho interessante é que no versículo 15 ele diz, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos. E isso aqui é uma coisa importante sobre a santidade, precisamos entender a conexão de justiça e santidade. Porque a justiça nos foi imputada. Nós não merecemos, não lutamos por ela, nós nascemos justos, justificados. Amém, irmãos? Você não pode ser mais justo do que o que você já é. Você não vai ser mais justo quando chegar no céu, porque a nossa justiça não é baseada em nós, mas é baseada em Cristo Jesus. Nós também fomos declarados santos, mas a Bíblia demonstra que a santidade também é um processo, diferente da justiça. Justiça e santidade são irmãs, amém, irmãos? Mas a santidade foi nos dada pela graça, mas nós também desenvolvemos a nossa santidade. Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como é que a gente pode acreditar que vai dar certo sem santificação? Amém. E aí ele diz, se, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento. Alô? Todo o vosso procedimento tem a ver com o que você pensa do seu irmão. O que você pensa do seu irmão é santo? Alô? Homens, o que vocês pensam quando uma mulher indecente passa de perto de vocês? É santo? Alô? Tudo bem com você? Está me amando ainda? Eu estava vendo a rede social ontem, uma conhecida minha colocou um story que eu achei interessante. Eu falei, isso vai me servir para a pregação de amanhã. E ela estava no story com aqueles filtros, com um olho gigantesco, um olho desse tamanho. E ela falou assim, esse é o meu desafio assistindo o filme com meu namorado com o ator fulano de tal. Entendeu? Assistindo o filme com tal ator e o namorado do lado. E ela, ó, isso é santo? Não. Mas eu não estou fazendo nada. O problema é que a gente inventou de servir um Deus que vê o invisível. Diante dele, todas as coisas estão nuas
e patentes. Alô? Você está me amando ainda? O que você está pensando do seu filho? Filhos, o que vocês estão pensando dos seus pais? Vocês estão pensando do pastor da igreja? Sou bonzinho. Como você está agindo no trabalho? Será que você está roubando tempo do trabalho para ficar na rede social? Sabe o nome disso? Pecado. Tem alguém pagando você, não é para ficar na rede social. Seja santo em todo o vosso procedimento. Todo o vosso procedimento. O crente tem que ser o cidadão exemplar. O crente tem que ser alguém de confiança. Seja a sua palavra sim, sim. E o não, é não. O que passa disso, a Bíblia diz, é procedência maligna. Mas veja que a Bíblia diz que, em um lugar diz que nós fomos santificados pela obra de Cristo, sim, mas também diz que nós devemos nos tornar santos em todo o nosso procedimento. A foto que você está postando na rede social é santa? O propósito dessa foto é santo? Ou tem a ver com concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida? Eu lembro de poucas pregações onde tive tão poucos améns. Eu espero que pelo menos o céu esteja aprovando isso. Amém, irmãos? Mas, pastor, por que essa pregação? Porque eu amo a sua vida, irmão, de verdade. De verdade, porque eu amo você. E eu não quero você contaminado com esse evangelho misturado que tem aí. Esse evangelho aguado, irmão, não salva. Não salva. Esses homens vão dar conta no dia do juízo dessa palhaçada que eles têm feito e arrastado multidões pregando o evangelho água com açúcar falso e mentiroso. Eu não quero chegar lá e ouvir do meu Senhor: por que você não pregou a verdade? Eu não vou escutar isso não. Amém. Uma frase, irmãos, que guia a minha vida. Toda vez que eu subo no púlpito, eu ouvi de um homem chamado Philip Yancey. Na verdade, eu li num livro dele, um livro maravilhoso que eu aconselho você também. Para que serve Deus? Leia esse livro, é maravilhoso, de Philip Yancey. Ele diz que ele estava, certa vez, numa faculdade nos Estados Unidos, a faculdade de Virginia Tech. Foi o primeiro grande escândalo daqueles dos Estados Unidos de alguém entrar atirando. Foi nessa faculdade de Virginia Tech. E aí ele pregou lá um mês depois, e a situação ainda era muito desesperadora, era horrível. E ele chegou lá e ele disse, no seu livro ele relata que diante daqueles jovens, ele queria dizer coisas animadoras, mas ele não estava conseguindo. E ele falou: diante de vocês eu tenho duas opções: dizer o que vocês querem ouvir ou dizer a verdade. Todo pregador tem essa escolha, irmão. E eu cismei de seguir a verdade. Você está me amando ainda? Por que você está pregando isso? Porque eu te amo. Porque eu sei que sem transformação ninguém verá o Senhor. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu não vou dormir tranquilo sabendo que você está recebendo o evangelho com açúcar. Eu quero você com o evangelho verdadeiro, das insondáveis riquezas de Jesus Cristo. Tem vitória nesse evangelho? Tem. Mas tem que morrer também. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso não está fora da visão, isso não é velha aliança, isso é o fundador da crença que abraçamos. Foi Jesus que disse. Você me ama ainda? Você recebeu uma coisa boa essa noite? Você pode ficar de pé e exaltar ao Senhor? Acredite em mim, irmãos, eu nem gosto de pregação dura. Mas eu percebi em meu espírito esse comando do Senhor há algumas semanas atrás. E eu não vou desobedecer. Amém. Levante suas mãos e exalte ao Senhor. E talvez seja preciso arrependimento.
Arrependimento não é algo que não é do Evangelho, irmãos. Arrependimento é a entrada no Evangelho. Jesus começou pregando: arrependei-vos e crede. Mas o arrependimento não é só para nascer de novo. Ao longo da nossa vida cristã, nós devemos manter o arrependimento em dia. Então talvez hoje seja noite de arrependimento para alguns, talvez de fortalecimento para outros, talvez de alerta, cuidado. Eu não sei. Você sabe. Mas mais do que eu e você, seu Senhor sabe. Essa pregação não é uma pregação para assustar, irmãos, é para libertar. Porque o pecado mata. O pecado destrói. O pecado vai corroer a sua vida. Aleluia. Uma coisa que eu aprendi, eu vou ser bem sincero com você enquanto você vai fazer na sua oração. Você nunca vai me ver, irmãos, fingindo de super-homem. Eu também tenho lá minhas dificuldades, minhas áreas de fraqueza. Não vou dizer que tenho pecado de estimação. Mas uma coisa muito forte que me libertou sobre as coisas que eu já caí com alguma frequência, é que eu não sou o meu pecado. Ele não me define. A obra da cruz me define. Eu sou o que Deus diz a meu respeito. E a vereda do justo é como a luz da aurora, e ela vai brilhando mais e mais, até que seja dia perfeito. Eu não estou perfeito. Sei que você não está perfeito. Como é que você sabe que eu não estou perfeito, pastor? Paulo, no fim da sua vida, diz: não que eu tenha encontrado a perfeição. Então, se Paulo no fim da vida não tinha encontrado ainda, pode ser que você ainda não chegou lá. Eu sei que eu não cheguei, irmão. Mas lembre-se disso, o pecado que você cometeu ou tem cometido não define você. A obra da cruz, sim. É mentira de Satanás que você não consegue viver sem isso, que você é assim. Isso é mentira, porque a cruz libertou você de tudo o que te escraviza. Mas Ele te chama hoje: seja santo, porque eu sou santo. Maravilhoso é saber que a Bíblia também é justa e santa. E se ela nos chama para viver em santidade, é porque viver em santidade está disponível para mim e para você. Viver uma vida santa que agrada a Deus está disponível para mim e para você. Nós podemos melhorar, irmãos. Nós podemos crescer. Nós podemos viver essa vida santa. Um dia de cada vez, um passo de cada vez, uma vitória de cada vez. Pare de pensar tanto em vitória financeira, em vitória de milagre. Pense em viver santo hoje. Viva santo hoje. Acorde amanhã e diga: hoje eu vou viver santo. Pode ser que eu não ganhe milhões hoje, mas eu vou viver santo hoje. Pode ser que eu não realize milagre, pode ser que perto de mim um surdo não escute, mas eu vou viver santo. Eu vou honrar o meu Deus. Ele é santo, Ele habita em mim. Eu não vou transformar a habitação dele em desagradável para Ele. Vai ser agradável viver em mim, aleluia. E a cada dia de santidade, Ele vai ser mais livre para agir na minha vida, e os milagres vão me seguir. Aleluia. 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 Exalta Ele, exalta Ele. Exalta Ele. Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Oh, oh, oh. Vamos cantar isso. Erga a sua voz e diga: mais de ti, Senhor, mais. Diga: deixe
ti, Senhor. Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Sabe que quem disse essa frase foi João Batista. João Batista estava com o ministério bombando na Galileia e na Judéia. Gentes de todos os povoados vinham ser batizados por João. E chegaram para João e falaram: você é o Cristo? Sou eu não, sou não. Você é Elias? Sou também não. Quem é você? Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sei que eu sou, e eu não vou ser mais, eu não vou assumir o lugar de ninguém não. Ele disse: eu batizo com água, mas depois de é mais poderoso do que eu. Olha que coisa linda. O qual eu não sou digno de me ajoelhar, desatar essa sandália. Poucos instantes depois ele viu Jesus. Ele disse: eu aqui me vi, você vai ser você que veio. É importante cumprir com toda a justiça. E quando João o batiza no Rio Jordão, ele vê o Espírito Santo descendo poderosamente sobre Jesus. E Deus havia dito para ele: quando você vê o Espírito Santo descendo como uma pomba, esse é o Messias. Então João diz: esse é o que eu falei. E então ele chega para dois de seus discípulos, João, o apóstolo que escreveu o Evangelho, e André, irmão de Pedro. Diga: segue ele, pode ir com ele. Você é meu discípulo, mas a partir de hoje vai com ele. E um tempo depois, chegam os enviados de Satanás para dizer: ó, aquele que você falou está batizando uma galera, está batizando mais do que você. E aí João disse: convém que ele cresça e eu diminua. O que você vai fazer amanhã? Quando o diabo vier com as suas três ferramentas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. João disse: convém que ele cresça. Convém que ele cresça. Eu quero que ele apareça em mim. Eu quero ser como ele. Porque aquele que diz que está nele deve andar assim como ele andou. Eu quero ser reconhecido por imitar o meu Senhor. Eu quero que digam que eu ando como Jesus. A história de missões conta de determinado povoado onde alguns missionários chegaram. E eles começaram a falar de Jesus, eles começaram a descrever Jesus. E o povo daquele povoado disse: a gente já conhece ele. Esse Jesus a gente conhece. Ele esteve aqui o mês passado. E eles descobriram que tinha um missionário que esteve lá sozinho, falando de Jesus. Mas ele não só falava, ele andava igual. Aleluia! O que vão dizer de você amanhã? O que vão dizer de você? Com quem você se parece? Eu quero parecer com ele. Aleluia! Eu quero ser como ele. Um
mundo fala de identidade, de individualidade, e uma conversa fiada, todo mundo é igual. Mas só em Cristo nós somos quem deveríamos ser de verdade. Mais de ti, Senhor. Mais uma vez, diga que Ele cresça. Que Ele cresça, eu diminua. Ele apareça